Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Dando prosseguimento, né, aos nossos vídeos, né, para nós aprendermos um pouco mais sobre a locação imobiliária, hoje nós vamos falar sobre as garantias locatícias, né? Eu separei um material muito bacana para que a gente possa estudar um pouco mais sobre esse assunto e discorrer um pouco mais sobre as espécies de garantias locatícias, ok? Então eu separei aqui um material para gente, né, que é de suma importância. Bom, pessoal, as garantias locatícias, as garantias que são permitidas ao locador pedir ao inquilino, né, como garantia de que este pague o aluguel, elas estão localizadas no artigo 37 da Lei do Inquilinato, né? O artigo 37 da Lei 8.245 de 91, que é a Lei do Inquilinato, ele diz assim: no contrato de locação, pode o locador exigir do locatário as seguintes modalidades de garantia. Primeira, caução. A segunda, fiança. A terceira, seguro de fiança locatícia. E a quarta é a cessão fiduciária de cotas de fundo de investimentos. Nossa primeira análise é perceber que o locador, na verdade, ele tem esse direito de exigir alguma dessas garantias ao inquilino. A primeira observação que a gente tem que fazer a respeito disso é que o fiador, neste caso, ele tem o direito de exigir alguma dessas garantias locatícias. O que é vedado a ele fazer é ele pedir mais do que uma garantia ao mesmo tempo. Então, ou ele pode pedir a caução, ou ele pode pedir a fiança, ou ele pode pedir o seguro fiança locatícia ou a cessão fiduciária de cotas de investimento. Né? A gente vai saber um pouquinho mais sobre cada uma dessas, a gente vai falar de cada uma, ok? Então é importante a gente ter essa diferenciação, porque às vezes o inquilino fica, tá pedindo isso ou aquilo, mas o fiador, pela lei, ele pode exigir essa garantia, ele só não pode exigir duas ao mesmo tempo, ok? Então, e outro ponto importante que a gente tem que ter dessa situação é o seguinte: essas garantias locatícias, elas não podem ser presumidas. Ou seja, você não pode achar que a pessoa simplesmente falou e já está valendo. Essas garantias, elas têm que ser expressas, ou seja, têm que ser escritas. Então, não é admitido que essas garantias elas sejam presumidas. Então, todo contrato de locação que venha trazendo essa garantia que foi pedida pelo locador e o inquilino trouxe, ela vai ter que estar contida no contrato de forma expressa, né, de forma escrita. Então, isso é muito importante, porque às vezes, como o contrato de locação ele não é um contrato que exige um rito especial, inclusive o contrato de boca, né, que a gente fala que é o contrato verbal, ele também é admitido, é válido, a gente tem essa dúvida com relação à garantia. Não, a garantia ela tem que ser expressa, porque é importante a gente salientar que a garantia que você faz, ela é um contrato acessório, que segue o contrato principal, que seria o contrato de locação. Para fins, né, mais práticos, a gente coloca um contrato dentro do outro. Por isso, no contrato de locação, vem a cláusula lá expressa com a garantia do imóvel. Mas nada impede que você possa fazer em contrato separado essa garantia, essa prestação de garantia locatícia. Ok? Então, dando prosseguimento aqui, né, ao nosso ponto de vista importante, que é essa questão das espécies, né? Como eu já falei, o proprietário ele pode pedir, dentro dessas 4 espécies de garantia locatícia, ele pode pedir apenas uma delas, e ele não pode pedir também alguma outra garantia que não essas que estão no artigo 37 da Lei do Inquilinato. Por quê? Porque ela é uma lista taxativa. O que seria isso? No direito, quando existe uma lista taxativa, a gente fala que é numerus clausus. Por quê? Porque ele só pode pedir uma dessas 4 garantias. Ele não pode vir com uma garantia nova para pedir para o inquilino. Né? Então, a gente já sabe que é uma lista taxativa e que não há a possibilidade dele pedir uma outra garantia que não essas do artigo 37 para locação residencial ou não residencial. Ok? Então, vamos começar aqui com a nossa primeira modalidade de fiança, que é a caução.
né? É importante a gente salientar, primeiramente, que a caução, ao contrário do que muita gente pensa, ela não é só através de dinheiro. Porque tem muita gente que já tem essa ideia prefixada de que a caução tem que ser em dinheiro, a pessoa tem que dar o valor em dinheiro. Não. Ela pode também ser dada em dinheiro, né? O que é a caução? Você entrega um valor para o locador, né? E esse locador ele vai ficar de posse desse valor durante um determinado tempo da locação. E se você vier a não solver, você como inquilino vier a não solver suas dívidas, né, não quitar os débitos finais da locação quando você for sair do imóvel, esse calção vai servir como uma forma do locador ressarcir esse prejuízo que ele teve com essa locação, ok? Mas a gente vai observar mais para frente que o calção ele tem um ritual que tem que ser cumprido, né? Ele tem um rito ali que tem que ser cumprido, que é descrito na lei. Não é simplesmente você pegar, quando o calção é prestado em dinheiro, né, em pecúnia, não é simplesmente você pegar o dinheiro e dar para o proprietário. Há todo um procedimento que tem que ser feito respeitando a lei, ok? Além da calção em dinheiro, a gente tem outras duas modalidades de calção, que são as modalidades de calção com bens móveis e as modalidades de calção com bens imóveis, tá? Ou seja, você pode dar a calção, prestar a calção também com um computador, um carro, uma moto, uma joia, ou seja, bens móveis, né? Então você pode utilizar de bens móveis para estar garantindo essa locação sua também, tá? Quando você prestar em dinheiro essa garantia, né, de calção, ela tem que ser feita o quê? Você vai abrir uma poupança conjunta entre locador e inquilino, e esse valor vai ser depositado nessa poupança, ok? E aí, todos esses rendimentos durante o período da locação, eles vão reverter em favor do inquilino. Mas é importante a gente ressaltar o seguinte, que essa poupança que você abre, que reverte em favor do inquilino, ela não pode, ao final da locação, já passar automaticamente para o patrimônio do locador, perdão. Porque quando o inquilino ele deixa de pagar seus débitos, esses valores que estão lá na poupança tem um procedimento próprio que o locador tem que acionar para poder reaver esse dinheiro, ok? E caso chegue lá no final da locação, né, o inquilino pagou tudo direitinho, tá tudo certo, não deixou dívida nenhuma, ele vai reaver esse valor do calção dele com o rendimento da poupança, ok? E quando é prestado com bens móveis? Quando é prestado por bens móveis, ele vai ter que entrar, como já dizemos, né, como já falamos aqui, vai entrar no contrato, né, descrito lá o bem, qual o bem que está sendo dado como calção, com a avaliação daquele bem, tudo direitinho, tudo descrito no contrato. E se vier o inquilino a não solver a dívida da locação, é o mesmo procedimento. O locador ele vai ter que entrar com um procedimento próprio também para que ele possa, para que esse bem imóvel possa ir a leilão, e depois desse bem ser alienado em leilão, ele vai tirar o valor para solver a dívida do inquilino, né? E o que sobrar, né, o que sobrar da venda desse bem em leilão vai voltar para o inquilino. Por quê? Porque se fosse ao contrário, o locador ele estaria se enriquecendo ilicitamente, porque se ele já solveu toda a dívida que o inquilino tinha com ele, que era uma dívida que tinha uma causa oriunda de uma obrigação, se ele ficasse com dinheiro a mais, isso seria enriquecimento ilícito, e não é permitido no direito brasileiro o enriquecimento ilícito, né? Então, vamos dar prosseguimento. E no caso do bem imóvel, lembrando aqui que quando a calção é dada com um bem imóvel, esse bem imóvel ele deverá ser registrado em cartório de títulos e documentos, tá? Então, não basta apenas você dar o bem como garantia, você tem que registrar ele no cartório de títulos e documentos, ok? E no caso de bem imóvel, né, que no caso você vai dar um imóvel como garantia, né, uma casa, um apartamento, um terreno, né? Nesse caso vai ser o mesmo procedimento, você vai ter que colocar dentro do contrato, descrever esse bem imóvel, vai ter que fazer, né,
toda essa parte de avaliação do imóvel, botar o valor do imóvel direitinho dentro do documento. Só que em caso de bem imóvel, ele exige um rito especial, porque ele vai ser equivalente a uma hipoteca, né? É exigido na lei, né, que seja de forma pública. Ou seja, você vai ter que levar essa caução que você está dando, no caso, através do imóvel, você vai ter que levar a registro na matrícula do imóvel, no cartório de registro onde ele se encontra matriculado. Então, você vai ter que levar no caso, essa caução do bem imóvel para que seja registrado na matrícula do imóvel, tá ok? Então, é necessário que se faça isso para dar publicidade, né, a essa caução também. E da mesma forma como a gente já tinha falado, caso o inquilino não venha a pagar a dívida, o locador ele não pode já incorporar automaticamente esse imóvel ao patrimônio dele. Vai ser um processo similar, né, à caução de bem imóvel, né, que seria o quê? Esse imóvel vai a leilão para poder saldar a dívida que o inquilino tem, e depois que saldou a dívida, o que sobrar, né, desse leilão vai ser revertido para o inquilino, ok? É até interessante essa questão do leilão, por quê? Porque o leilão dá a chance também do inquilino conseguir um preço melhor pelo imóvel. Às vezes, se fosse passado direto para o patrimônio do proprietário, esse imóvel não teria a chance de conseguir um preço melhor por ele. E como ele vai a leilão, o inquilino pode vender o imóvel e ainda sobrar uma parte para ele desse valor, né? Então, de certa forma, a lei nesse sentido, ela pendeu um pouco para o lado mais fraco dessa relação, que seria o inquilino, né, do que o locador, nesse caso, né? Uma outra situação também importante para a gente falar a respeito da caução é que na modalidade da caução de bem imóvel, a gente teve um avanço muito grande, né, dentro do mercado, dentro da lei, que foi a questão do título de capitalização. Né? O título de capitalização, ele entra como um bem imóvel e pode ser dado como garantia. Apesar dele não ser usado muito para imóveis com valor de pouca monta, né? Aquele aluguel mais barato, ele não costuma ser muito usado. Mas para aluguéis para valores maiores, tem se utilizado muito o título de capitalização. Pode ser feito até através de uma seguradora, né? Você faz esse título de capitalização com um valor até maior, né? Esse título de capitalização ele é dado em garantia, né? É prestada essa garantia para o locador. E caso que chegue lá no final, você pagou tudo direitinho, está tudo certo, você como inquilino, né, vai recuperar esse título de capitalização, inclusive com os lucros que você possa ter oferido dessa capitalização, entendeu? Então, a caução, é bom a gente deixar clara essa informação, que ela não é somente prestada com dinheiro. Porque a gente tem muito essa ideia popular que a caução ela só se dá com dinheiro, né? Você tem que chegar lá com dinheiro, 3 vezes o valor do aluguel, né? Ela pode ser até menor, ela tem um limite, ela não pode ultrapassar 3 vezes o valor do aluguel, mas ela pode ser até menor. Ou ela pode ser prestada também com bem imóvel e com bem imóvel, ok? Então, dito isso, nós vamos passar aqui agora para a próxima modalidade de fiança, de garantia, perdão, que seria a própria fiança, né? A fiança que é a mais conhecida das garantias locatícias, né? Quem nunca ouviu falar, né, no fiador, né, no famosa figura do fiador, né? Então, essa garantia, ela é uma garantia, um contrato de fiança, ele está previsto até no próprio Código Civil, né? Um contrato que a gente chama de contrato nominal, ele tem nome no Código Civil, ok? Nesse tipo de garantia, o locador ele vai pedir um fiador que tenha a capacidade de solver, ou seja, de pagar a dívida que o inquilino talvez venha a não pagar, né? E é importante salientar nesse sentido que o fiador que o inquilino traga para o locador, o locador ele vai fazer uma avaliação desse fiador. Ele não é obrigado a aceitar automaticamente esse fiador. Por quê? Porque o fiador ele pode ser recusado se ele for uma pessoa inidônea, né? Se ele for uma pessoa que não possua capacidade para solver a dívida, né? Então você tem toda essa questão. Se ele for também, uma outra questão também, se o fiador
ele for de um município diferente do município que ele deva prestar a fiança. Então, o locador ele não é obrigado a aceitar um fiador que não seja da mesma cidade onde a fiança vai ser prestada, né? Então, isso tudo vai ser avaliado quando o locador receber essa documentação do fiador, tá ok? Então, é muito importante que a gente verifique essa situação do fiador, porque tem muito... como é que eu vou dizer? Muita mítica em cima disso, sabe? Muito mistério, muita coisa que as pessoas acreditam, muitas coisas que as pessoas acreditam que é verdade e não é, né? Então aqui a gente já vai tirando todas essas dúvidas, ok? Outra mítica também em volta do fiador é a questão de quantidade de fiadores. A lei não limita a quantidade de fiadores. Você pode ter um fiador, 2 fiadores, 3 fiadores, 4 fiadores. Quanto mais fiadores, melhor é para o locador. A chance dele ter a dívida dele saldada por esses garantidores, né, que são os fiadores, é maior quanto maior for a quantidade de fiadores. Então não há uma limitação desses fiadores, né? Ao contrário do que muita gente pensa. Por efeito prático, até aqui na cidade onde eu trabalho também, a gente costuma pedir 2 fiadores, sendo que o primeiro fiador tem que prestar a garantia do imóvel também. Então ele tem que trazer um imóvel no primeiro fiador para que seja feita a avaliação, né, dessa capacidade dele solver a dívida. Porque em última ratio, né, em última instância, caso a gente não consiga negociações amigáveis, não consiga receber os valores de outra forma, esse imóvel pode vir a leilão para poder saldar essa dívida também. Então é importante saber, às vezes as pessoas perguntam, né? Mas para que o fiador tem que ter imóvel, não sei o quê? É justamente por conta disso, porque o imóvel é mais uma garantia de que o locador pode se valer no caso de vir a não receber, né? A ter prejuízo com essa locação, tá ok? Outra coisa importante que a gente tem que colocar aqui é que o contrato de fiança ele tem que ser escrito, né? Como eu já disse, todas as garantias têm que ser escritas, mas além de ser escrito, o contrato de fiança, se o fiador ele for casado, é necessário a chamada outorga uxória, ou marital, né? Que no caso é a anuência do cônjuge, né? Da esposa, do esposo do fiador. Então é necessário que tenha a assinatura do cônjuge quando ele for prestar a fiança. Por isso que quando é pedida essa documentação para o fiador, pede o documento dele e da esposa, no caso dele for casado. É lógico que há as exceções, né, da separação absoluta de bens, onde os bens não se comunicam e tudo, não há necessidade dessa autorização, né, dessa anuência, ok? Ainda mais se tratando do primeiro fiador, que vai prestar também um imóvel. Então, o imóvel, ainda mais quando você vai dar um imóvel como garantia, aí é mais necessário ainda, tá? Nesses 2 casos é necessário, mas com o imóvel ainda é mais necessário ainda, porque você não pode dar um imóvel que pode ser alienado futuramente, pode ser leiloado sem a anuência do cônjuge que constituiu esse patrimônio juntamente com outro companheiro que está prestando a fiança, tá? A fiança ela tem esse caráter personalíssimo, né? Que a gente chama de personalíssimo porque ela se baseia nessa confiança entre a pessoa que está dando a fiança e a pessoa que está sendo afiançada, que no caso é o locatário, ok? Então é muito importante a gente passar por isso para que a gente possa saber essa diferenciação da necessidade, né, que o fiador tem de que o cônjuge também assine esse documento, tá, gente? Não se esqueçam disso, tá? Uma questão interessante também que eu trouxe aqui pra gente foi a questão do imóvel de família. Por quê? Porque tem a lei 8.009 de 90, ela fala sobre a impenhorabilidade do bem de família. Só que o que aconteceu? Antigamente havia muita dúvida em cima disso. O fiador que deu o imóvel, o único imóvel que ele tinha para o bem-estar da família dele, para ele morar com a família e tal, ele só tinha esse imóvel, ele deu como garantia, né? Entrou como fiador e deu como garantia. Será que a gente pode penhorar esse imóvel? Então havia essa dúvida. Que essa dúvida ela acabou com a lei do inquilinato. A própria lei do inquilinato ela fez uma alteração nessa lei 8.009, que ela colocou que quando o fiador der como garantia
mesmo sendo um único imóvel, imóvel de família, ele der como garantia na locação, né, uma garantia locatícia, esse imóvel pode perfeitamente ser leiloado, penhorado, para poder pagar essa despesa do inquilino, né, essa dívida que o inquilino deixou. Então você que está pensando em ser fiador ou é fiador de alguém, já saiba disso, que não há essa defesa de dizer que é o único imóvel que você tem e que não possa ser penhorado, ok? É muito importante a gente saber disso, porque tem muita gente que tem essa informação errada, né? Ah, não, é meu único imóvel, eu tô tranquilo, não vou ser penhorado e tudo. Então, fique sabendo que sim, você pode ser penhorado sim o seu imóvel, caso o seu inquilino não venha solver a dívida, ok? Então, gente, essa questão do fiador, a gente pode resumir aqui que quando você presta essa fiança com os fiadores, ele é o que a gente chama de uma garantia fidejussória, que é o que? Uma garantia relativamente pessoal, né? Baseada nessa relação de confiança entre os dois, tá? Por questões dessa questão de confiança entre os dois, há essa necessidade, tá, de que o fiador ele sempre esteja inteirado do que está acontecendo no contrato. Por que eu falo isso? Porque muitas pessoas, às vezes, vão sair... Acontece muito isso também, tá? Às vezes um casal alugou um imóvel, o marido alugou só no nome dele, né? A esposa não entrou no contrato de locação. E aí, por exemplo, está acontecendo um divórcio, né? Vai acontecer um divórcio, o marido está separando da mulher, o marido saiu de casa e a mulher ficou no imóvel. Perfeitamente possível. A lei do inquilinato, ela diz que o contrato de locação ele vai continuar se o cônjuge permanecer no imóvel, né? Não só o cônjuge, como os descendentes também que permanecerem no imóvel e queiram continuar a locação. Mais uma vez, a lei mostrando que ela está protegendo o inquilino. Perfeitamente, não tem problema. A única coisa que a gente tem que ficar atento, nós que estamos ali nessa relação locatícia, a gente tem que ficar atento o quê? Das garantias. Porque a partir do momento que a pessoa que foi garantida, ela saia dessa relação contratual, como eu falei para você que esse contrato de fiança ele é personalíssimo, baseado nessa confiança pessoal entre o fiador e o inquilino, a partir do momento que o inquilino saia de casa, não tem mais vínculo nenhum com aquela família, né? Assim, vínculo que eu digo entre o marido e a mulher, o que vai acontecer? Esse fiador ele pode se exonerar, ele pode se desonerar, ele pode pedir para sair desse contrato, ele não é obrigado a ficar, porque a responsabilidade que ele tinha era com essa pessoa. Então, se nesse caso, se nesse caso acontecer essa situação de o fiador, né, tá se desonerando a partir do momento que o inquilino principal saiu do imóvel, nesse caso que saiu do imóvel, né, o locatário principal, o inquilino, né, então não é obrigado esse garantidor a ficar no contrato. Então ele pode avisar o locador por escrito, de forma inequívoca, que ele não deseja mais continuar sendo o fiador nesse contrato que vai ser agora com pessoa diferente, né? E o que diz a lei do inquilinato? A partir do momento que ele fizer essa notificação por escrito de forma inequívoca ao locador, ele vai se desonerar desse contrato. Mas ele não vai perder a obrigação, né, de solver a dívida imediatamente. A partir da notificação inequívoca do locador, né, ao locador, ele vai ficar ainda responsável por essa locação por 120 dias. Depois de 120 dias, ele vai se desonerar, tá? Mas aí entra um ponto importante. Aí o locador, a partir do momento que ele está perdendo essa garantia, ele também não é obrigado a manter o contrato sem uma garantia locatícia. Então, o que ele vai fazer? Ele vai solicitar, ele vai exigir para o cônjuge que ficou no imóvel que ele substitua essa garantia num prazo de 30 dias. Então, o prazo que a lei dá é de 30 dias para a pessoa fazer essa troca de garantia. Porque o que acontece? Se ela não fizer essa troca de garantia, ela vai poder sofrer uma ação de despejo. Por quê?
porque ela está fazendo uma quebra contratual, ela não está prestando a garantia que ela é obrigada a prestar. Ok? Então tem que ficar muito ligado nisso, porque se o fiador não permanecer como garantidor deste contrato, o locador vai ter que entrar com um pedido para que seja feita a manutenção dessa garantia, ou seja, a troca por uma outra garantia. Isso não só vale dizer para a fiança, que são os fiadores, assim como calção também. Se a calção for dada, né, por exemplo, um bem imóvel, foi dado um carro, por exemplo, como garantia, e esse carro se perder, se deteriorar, der perda total, o locador também não é obrigado a suportar também essa área do negócio, entendeu? Ele vai ter que pedir uma outra garantia, né? Então ele vai fazer o mesmo procedimento. Ele vai entrar com pedido de substituição da garantia e o inquilino vai ter 30 dias, que é o prazo legal, para substituir essa garantia sob pena de desfazimento do negócio. Vai se resolver o contrato e o locador pode entrar depois com uma ação de despejo, tá? Pessoal, como esse vídeo está ficando grande, né? Tá bem legal, assim, muita informação, assim que eu gosto de passar bastante informação para vocês, né? Apesar do nosso canal estar começando agora, eu creio que ele vai crescer muito, porque essa informação é muito importante. Eu acho que nós brasileiros que sempre estamos alugando imóveis comerciais, residenciais, a gente tem que saber dessas informações, porque é muito ruim você estar numa relação contratual totalmente desprotegido, sem saber nada, né? Então, a minha meta aqui é sempre informar vocês, é democratizar o conhecimento. Quanto mais pessoas souberem o que eu sei, eu vou ficar mais feliz ainda, tá bom? Eu vou dividir esse vídeo em duas partes, porque ele está ficando muito grande, nós estamos chegando quase a meia hora de vídeo, né? Então eu vou dividir aqui essa parte 1 com essas duas garantias, né? Que é a calção e a fiança, e no próximo vídeo eu vou dar continuidade com as outras duas modalidades de fiança, né? Para que a gente possa fechar legal aí com chave de ouro essa matéria aí, né, tão gostosa aí, que é a garantia locatícia, tá bom, pessoal? Um grande abraço aí, não esqueça de assistir o outro vídeo, tá bom? Se puder curtir, compartilhar, né, se inscrever no canal, que vem muito mais informação para nós. Um grande abraço, fiquem com Deus e valeu!